Olá, quarto ano. Eu sou a professora Hilda e eu vou falar de uma coisa que nós amamos. Nós vamos falar de arte, certo? A arte é tudo de bom. A arte é tudo aquilo que a gente expressa por meio das artes visuais, das fotos, das pinturas, dos desenhos. É aquilo que a gente expressa por meio da música, é aquilo que a gente expressa por meio da dança, do teatro. Então é importante a gente observar a arte e conhecer como é que a arte se manifesta ou como ela vem se manifestando há muito tempo na história da arte, certo? Então, pessoal, vamos trabalhar sobre uma temática bacana chamada tempestades. O nosso livro ele vai trazer, vários aspectos das tempestades. O primeiro deles é chuva caindo e como é que os pintores e os artistas retrataram isso. O capítulo 2, o som do trovão. Depois, ai que medo, o que será que é isso? A dança da chuva. Então, nós vamos trabalhar especialmente observando essa obra de arte aqui, tá? O que nós temos? Lembrando que antigamente os artistas precisavam pintar as cenas que eles viam, porque não existia fotografia. Hoje é muito simples, para a gente retratar um momento, para a gente olhar uma situação que aparece, a gente simplesmente saca o celular e faz o quê? Dá uma fotografada, ou mesmo fazemos uma selfie, nos fotografamos também. Então essas são coisas fáceis hoje, mas para que a gente chegasse nisso, que nós estamos podendo aproveitar hoje em relação às fotos, muita coisa aconteceu no passado e muitas obras foram realizadas para retratar uma determinada cena. E o que nós vemos nessa cena, tá? Então, é uma cena de óleo, né? Pintura a óleo, tinta a óleo sobre uma tela, tá? E o pintor Eduardo Leão Cortés pintou a Rua da Paz. Essa Rua da Paz é uma rua famosa em Paris, na França. Ela chama-se, na realidade, Rue de la Paix. A Rua da Paz com chuva. Olha que interessante, ele fez um retrato de um dia de chuva, porque para os pintores era muito tranquilo você representar uma obra de arte, né, com cores vivas, sentado num local onde você enxerga tudo, não tem chuva, não tem nada, tá um ambiente bacana. Essa é uma situação, né? Mas retratar a chuva, as cores da chuva, a impressão que a chuva nos traz, esse era um talento, de verdade um talento. Então, o que ele representa aqui, tá? A Rue de la Paix, o que nós vamos observar? Nós vamos observar a época, todo mundo aqui com a professora, a época. Vocês veem carros aqui ou vocês veem carroças, charretes? Observem. Aqui vocês veem pessoas andando com o seu chapéu, normalmente, ou vocês estão vendo as pessoas andarem com um objeto que evita que a chuva caia ou que a chuva nos molhe. Então, a maior parte das pessoas está de capa de chuva ou está com um guarda-chuva. Aqui nós vamos ver, por exemplo, as lojas da Rua da Paz, todas elas iluminadas interiormente e ainda é dia, não é noite. E o que nós vemos no céu, nas cores do céu? Nós podemos observar que o céu não está azul, o céu está acinzentado, em tons de cinza e aqui inclusive um cinza mais forte. O que acontece com a rua? Que geralmente é de pedra, naquela época não era asfaltada, era de pedra. Então, o que vocês vão observar na rua? Vocês vão observar, por exemplo, que a rua parece um espelho. O pintor faz questão de retratar esse espelho e demonstrar para a gente que a rua modifica, ela perde aquela aparência quando cai a chuva. E devagarzinho o pintor vai fazendo pinceladas na diagonal para mostrar que a água cai do céu, a chuva que está caindo. Então, que dificuldade conseguir retratar a chuva, que dificuldade conseguir colocar essa obra de arte, essa situação, né? Uma cena de chuva numa tela. Então, é muito delicado tudo isso. Vamos observar um pouquinho mais adiante. Nós temos ali na nossa chuva caindo, tá?
uma outra pintura do queridíssimo Renoir, tá? Renoir foi também um pintor francês, impressionista. O que ele fez? Olha lá, em 1850, ele retratou uma situação chamada Os Guarda-Chuvas. Então, essa obra, ela apresenta todas as pessoas de guarda-chuva. Será que está chovendo? Me ajudem a pensar. Será que está chovendo? Será que a cena que ele está querendo retratar é um dia de sol muito forte, que as pessoas também costumam usar guarda-chuva, quando tem sol muito intenso, muito forte? Eu mesma já vi no norte do Brasil, quando tem aquele sol de rachado, verão do norte, é muito comum a gente ver as pessoas saírem na rua com o guarda-chuva para não tomar sol, porque o sol é muito forte mesmo. E aqui as pessoas, me parece, estão protegidas com o guarda-chuva porque é um dia de chuva. Mas lembrem que não precisaria ser só assim. Nesse caso, ele retratou as pessoas andando num dia de chuva. É uma rua movimentada, aqui nós vemos crianças, jovens, senhoras, senhores, a cartola na cabeça, o que nos dá também uma dica da época, né? Vejam a vestimenta da senhora, é um vestido comprido. Hoje não se usa mais na rua, para o dia a dia, vestidos compridos, raras exceções, né? Às vezes um vestido de verão, algo assim, mas a maior parte dos vestidos, ela é comprida nessas pinturas por conta da época em que ela foi pintada, né? Perto de 1850. Então, essas imagens nos dizem muito. As artes visuais falam para a gente, dão ideia para a gente do assunto que nós vamos tratar. E se nós estamos falando de tempestade, a pergunta é, tá? Que elementos caracterizam uma tempestade? O que nós podemos ver num retrato, numa pintura, numa obra? Que elementos a gente tem certeza ou a gente realmente tem a ideia quando olha de que é uma tempestade que está acontecendo ou que está a caminho? Então, se você fosse alterar a obra da página de abertura, qual elemento da natureza você escolheria inserir? Registre a sua resposta aqui. Veja, um guarda-chuva não é um elemento da natureza. Guarda-chuva é um elemento fabricado, criado e fabricado pelo homem, pelo ser humano, tá? Já a natureza, ela tem elementos, tá, que a gente não pode dar conta, que são elementos justamente da natureza, que nós não criamos, nós apenas transformamos. Então, se você fosse alterar a obra da página de abertura, são duas, tá? Qual elemento da natureza você escolheria inserir? Então, pensem com a professora. Um elemento da natureza seria sol, nuvem, raios, qualquer coisa que seja produzida pela natureza. O que você inseriria nessas obras da abertura? Observem lá. Nós temos duas. Nós temos aqui, por exemplo, os guarda-chuvas de Renoir. Observem se realmente a chuva cai com clareza aqui, pessoal. Observem, tá? Agora observem nesse anterior aqui. Perdão, aqui. Nesse quadro do Cortês, vocês observem que elemento vocês poderiam inserir aqui, né? Bem interessante, que é o momento também, a professora até sugere, para o momento do raio. Quando o raio risca o céu, e que a gente sabe que de fato vem uma tempestade, tá? Porque o trovão é um elemento audível, ou seja, nós só podemos escutar, nós não vemos o trovão. Nós vemos o céu talvez ficar um pouco mais claro, mais escuro, mas nós não vemos o trovão, a gente escuta o trovão. E o raio nós conseguimos ver, aquela descarga elétrica que risca o céu, certo? Então esse poderia ser um elemento natural a acrescentar. Então, pessoal, as obras de arte, elas trazem muito dessas imagens para nós. Nós vamos preencher ali e vamos observar o que a arte nos ensina para nós representarmos a chuva. Então, vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Quando a gente escuta a afirmação da previsão do tempo, nós ouvimos assim: tempo ruim na cidade, com muita chuva no decorrer do dia.
Você concorda que quando chove o tempo fica ruim ou você gosta da chuva para ficar em casa, olhando escorrer na janela, ou até mesmo no verão, quando cai uma chuva forte, a gente tomar um banho de chuva? Vocês já tomaram um banho de chuva alguma vez na vida de vocês, no verão? Muito gostoso, é muito divertido. Então, vocês vão enxergar aqui, por exemplo, pessoal, tá? 4 cartões, tá no livro de vocês, e vocês vão observar. Aqui nós temos a nuvem de chuva e os emojis que a gente usa direto no celular, eles também representam. Nós temos diversos emojis que representam esses sinais da natureza. Então, aqui nós temos uma nuvem com gotas e pontinhos de chuva, de água. Aqui nós temos gotas de chuva, tá? Aqui nós temos uma textura de chuva. Essa textura, ela é feita ou elaborada com risquinhos assim, ó, tá? Como se fossem as gotinhas de água que caem. Então, a gente chama isso, gente, não propriamente de gota, nós chamamos de textura de chuva. E aqui, uma chuva que cai com força, nós podemos fazer um traço mais fino, mais grosso, mais comprido, e assim nós vamos criando texturas de chuva, tá? Vocês podem observar e podem tentar criar e fazer essa brincadeira. Pegando uma folha branca, vocês podem colocar esses desenhos separados. Como é que você formaria uma textura de chuva, como você formaria um desenho de chuva caindo, as gotinhas azuis. Então, existem diversas imagens que representam a chuva, tá? E o que é importante, tá? Esses desenhos, como diz aqui no livro, gente, eles são representações simples, tá? Uma das formas de representar a chuva é por meio da ilustração. No entanto, a chuva não é exatamente como aparece na imagem. Ela é difícil de pintar, tá? Então, o que vocês vão fazer agora? Colocar a mãozinha na massa e vocês vão imaginar. Fecha seus olhos, pensa e vão imaginar que nesse momento está chovendo. Então, vocês vão pensar, como que é essa chuva? Essa chuva é forte? Essa chuva é uma chuva que duradoura, ela fica muito tempo chovendo, ou ela é uma chuva que vem rápido e logo vai embora, abre o céu azul. É uma chuva bem fininha, é uma chuva tão fininha que ela tem outro nome chamado garoa, né? Então, existem diferentes intensidades para a chuva também. Então, vocês vão tentar retratar nesse espaço aqui do livro de vocês, a chuva conforme você imaginou, tá? Criem, pensem e vocês vão aproveitar. Aí, nós vamos já observar que alguns artistas retratam a chuva, pessoal, de diversas maneiras. Então, inclusive aqui, mais um objeto digital, uma RA, para vocês poderem desfrutar de que forma esses artistas pintaram as chuvas, né? Então, Vincent van Gogh, por exemplo, que é o nosso querido pintor expressionista, ele é expressionista, não impressionista. O que Vincent van Gogh fez? Ele retratou um campo, tá? Tem inclusive um ser humano aqui agachadinho, cuidando das plantas, mas ele retratou um campo e nesse campo está chovendo. Então, vocês vão observar que a gente percebe que está chovendo pelo estilo de pincelada que o Van Gogh faz. Olha o que ele faz, ele atravessa a pintura com pinceladas de branco. Branco, cinza, às vezes, quando é no branco, ele faz o pretinho, tá? E ele, quando é no verde, ele pinta em branco para a gente ver o efeito que a chuva tem nas cores e no ambiente. Então, essa é uma representação da chuva muito importante. Então, você usa a pinceladinha fina, como a professora mostrou aqui, para justamente determinar a textura da chuva, tá certo? Então, pessoal, eu quero que vocês experimentem representar a sua chuva de forma fininha, chuva grossa, tempestade, chuva garoa, aquela mais fininha de todas. De que forma que vocês podem representar a chuva no desenho de vocês? Só lembrem de imaginar a chuva, tá, pessoal? E fazer com que essa chuva, esse retrato, esse desenho que vocês vão fazer, justamente mostre
a ideia que vocês tiveram da chuva, certo? Fica o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro.